Bora lá, nação. O Flamengo tem mudanças na escalação para a partida contra o Cruzeiro. Nós vamos analisar nesse momento o Pascoal falando sobre essas mudanças e também sobre a chegada do De La Cruz no Flamengo. Vamos aqui analisar nesse momento. Já chega deixando o like, se inscreva no canal. Créditos desse vídeo, o canal ESPN, link na descrição. Vamos pro vídeo de hoje. Ter bons jogos não consegue segurar resultados. Esse jogo é no Maracanã, Pascoal. Qual é a sua expectativa para esse Flamengo e Cruzeiro? Tá mais próximo um do outro hoje do que você imaginava que fosse ser esse confronto antes de começar o Brasileirão? Posso fazer uma pergunta antes? Pode. Os dois meias vão jogar? Olha, o Everton Ribeiro parece que ainda não tem condição de jogo e o Arrascaeta continua sendo dúvida, né? Porque teve ali a questão muscular, acabou ficando fora de 2 partidas, uma no aquecimento e a outra em recuperação. Pra que foi, se ele não tinha condição de jogar pro Chile? Aí, por que não ficou fazendo? Mas aí, isso. sabe, tem um monte de questão. A gente fica fazendo um monte de questão e a gente fica aqui balançando a cabeça para poder encontrar uma bagunça aqui para juntar o Tique e o Teco para poder saber como é que é o comportamento do Flamengo. Porque se esses caras não estão em campo, o Flamengo não tem capacidade de articular o jogo no meio-campo. Não tem um Djalminha lá, não tem um Zinho lá para poder articular o meio-campo. Apesar que o Djalminha, treinou, tá? Só para te dar informação. Treinou, mas é dúvida. Se dá uma massagem no joelho do Djalminha, é capaz dele jogar ainda. Ele vai levantar e vai embora no meio do programa, joelho dele meio enrolado, é capaz dele jogar. Agora, com todo respeito, o Flamengo não tem lucidez dentro de campo se não tem esses 2 jogadores. Falta lucidez ao time do Flamengo. E continua da mesma forma. O Flamengo é um malvadão soft. Malvadão soft. Aqui, puta, pão, e pega a bola, e toca a bola, e bola vem, e bola vai. E daí, sabe, aí nada. Não tem poder de conclusão. O time fica muito com a bola, mas não chega na área adversária, não oferece perigo para o goleiro adversário, não faz o goleiro adversário sujar a roupa. E é isso que o Flamengo falta. Vai pegar um time, vai pegar. Eu não sei se o Flamengo vai empregar a intensidade que joga o Cruzeiro. O Cruzeiro descansou no meio de semana, né? O Flamengo vai pegar um time que joga com uma intensidade que o Flamengo, às vezes, se complica. O Flamengo teve que aumentar a intensidade para igualar o jogo contra o Fluminense e empatar pela Copa do Brasil. O Flamengo jogou acima do que se esperava na intensidade de jogo para empatar contra o Fluminense, para poder igualar. Porque é o seguinte, igualou a vontade. Na técnica, empatou o jogo. Se o Flamengo igualar a vontade com o time do Cruzeiro, sem esses 2 meias, empata o jogo. Se tiver os meias, aí a capacidade criativa deles pode definir o jogo. É assim que... Djalma, tá pronto para jogar? Não, aquece logo, hein? Quando vocês falam aí do Djalma, vocês mostram o Djalma no camarote, Rio de Janeiro. Aí ele levanta um dedinho, eu penso que já vai levantar o outro também. Vai sair sambando. Vai sambar, ele não quer saber de jogar, não. Eu acho o seguinte, o Cruzeiro não foi bem segunda-feira. O Cruzeiro vinha, sim, demonstrando que pode, né? Não vou dizer que poderia, não, que pode fazer mais do que se esperava para esse campeonato e tal. Mas em casa, e você está falando fora de casa, que não vai bem e tal, mas em casa ele não foi nada bem contra o Cuiabá. Levou um sabão do Cuiabá, perdeu o jogo. Foi decepcionante para o torcedor do Cruzeiro. E aí você tira o pé e fala assim, porque uma coisa é o Fluminense, que vem com consistência, aí faz 2, 3 jogos ruins e fala, pô, mas peraí, isso aqui vai voltar a ser. O Cruzeiro não tinha ainda mostrado essa consistência toda para a gente dizer... Não, foi um joguinho fora da curva aqui, no próximo ele já volta. Então, assim, não sei, apesar de descansado, como diz o Pascoal, teve a semana e tal, mas que Cruzeiro é esse que vai visitar o Flamengo? Porque o Pepa tá bem, estava animando todo mundo, trouxe mais um centroavante, agora ele já joga com 2, Gilberto passou a fazer gol, parece que tá tudo em paz até vir esse jogo e deixar a coisa, uma interrogação de novo. O contra-ataque, tem uma velocidade no contra-ataque que é a arma do Cruzeiro. Né? Não, eu continuo achando, sem os 2 meias, não há criação no time do Flamengo. E agora ele perdeu o Ramiro. Aí você fala, Ramiro, mas o Ramiro é uma peça importante. O Cruzeiro não tem o Ramiro, o Fernando Henrique e o Rafael Bilu. Talvez tenha o Matheus Vital de volta. Parece que já está treinando para voltar. Que
parece que não, mas Vital, pô, ué, cara, o cara compôs o time com esses caras, é o Gilberto, gosta ou não gosta, é o Ramiro, era o Vital, tava tudo certo, aí você perde um, perde outro, faz falta, por elenco. Olha, eu tô achando que vocês dois aqui na mesa vão apontar favoritos diferentes para esse jogo, mas antes de ouvir vocês, eu vou tocar lá no Djalminha, que ele tava querendo falar também sobre essa partida. Levanta os 2 dedos assim não, hein, Djalma, ó, levantar os 2 dedos assim no camarote do Rio é outra história, ó. Soltinho, já é outra coisa. Vai lá, Djalma. Não, hoje nós temos 2 horas de programa, então eu tô tranquilo, esperando aqui a vez de falar. Agora, eu vou falar uma coisa, muito em relação ao que o Pascoal falou. Para resumir, Flamengo com Arrascaeta não é o Pelé, não é o melhor jogador do mundo, não, mas faz muita diferença nesse time do Flamengo. Com Arrascaeta, é 70-30 pro Flamengo, de favoritismo. Sem o Arrascaeta, sem o Everton, sem os dois, o jogo é igual, 50-50, mesmo sendo no Maracanã. E tendo que ressaltar que o Cruzeiro fez um jogo ruim contra o Cuiabá, e vou até falar uma coisa, meu parceiro Ronaldo, tá com briga com o Mineirão, não jogou no Independência, mas fica complicado para um time que tem que propor o jogo, jogar naquele campo ruim que jogou segunda-feira o Cruzeiro contra o Cuiabá. Não é desculpa, mas um campo ruim prejudica o rendimento da equipe. O Cruzeiro jogou muito mal contra o Cuiabá. Muito mal não jogou bem contra o Cuiabá e vinha jogando bem em outras situações, em outros gramados. Então acho que isso prejudicou. Agora, o jogo de sábado contra o Flamengo, se não tiver um diferencial nesse time do Flamengo, de criatividade, que o Flamengo tem a posse de bola, mas não cria nada. Com a Arrascaeta, eu acho que o Flamengo é favorito. Sem ele, eu acho que o jogo é igual, 50 para cada um. Obrigado, hein, Djalma? É baixo, porque o Djalminha falou que o Arrascaeta é 20% de Flamengo. Não, ele foi modesto. Porque sem o Arrascaeta... Sem o Arrascaeta não tem produtividade, gente. Não produz. Não aparece. Vou falar uma coisinha para vocês aqui. Entendam, por favor. O Flamengo empatou um jogo contra um dos piores times do futebol chileno. O Flamengo, ele não empatou o jogo contra um time de primeira linha do futebol do Chile, não. É contra um dos piores do Chile. O Flamengo jogou mal contra um time ruim. Para simplificar o caso. O Flamengo jogou mal contra um time ruim. Né? O treinador do Flamengo estreou contra o Fluminense. Já voltou tudo, Vitor Pereira. Não dá engata uma segunda. Agora já está achando que já deu uma letra. Fisicamente... O trabalho do Pepa é muito melhor do que o do Sampaoli? Na evolução do time, sim. Se você pegar o time que o Pepa começou a trabalhar, pro time que jogou contra o Cuiabá, o campo do Mineirão, eu sou obrigado a concordar com o Djalminha. Gente, não dá para ter um campo daquele que a bola quica, sobe areia. Não dá para você ver as placas do campo se deslocando com o movimento dos jogadores, tanto do Atlético quanto do Cruzeiro. Né? Acredito... teve um show, teve problemas e tal. Mas eu acredito que o governo de Minas tem que atuar nesse caso. Minimamente o campo tem que estar em situação. Que a CBF tem que zelar pelos gramados do futebol brasileiro. Minimamente eles têm que estar em situação. Aí estão os números. O Pascoalzinho falou que a evolução, né? Se a gente olhar de onde o Pepa pegou o time, mas o Sampaoli também não pegou nada feito ali não, hein, Pascoal? Só pra gente fazer justiça. E a gente vê, no fim das contas, um aproveitamento parecido. O Flamengo tem mais gols marcados, mas também tem mais gols sofridos. A média é mais alta que a do Cruzeiro. Quero fazer esse exercício aqui, Mauro, de comparar os trabalhos desses dois treinadores, agora que a gente está vendo os números aí também. Só para esclarecer nessa briga aí de estádios e tal, o Cruzeiro acabou indo enfrentar o Cuiabá na Arena do Jacaré, saiu de lá, que também não estava, era menorzinho e tal, e tinha uma motivação enorme que o Cruzeiro iria para a segunda colocação do campeonato. O Pepa ia falar que era vice-líder, Pascoal. Não, tá bom entre os quatro, não tá ruim, não. Cuiabá em casa, ok. Tá ruim, não. Agora é quinto, né? Caiu. Caiu pra quinto. O Cruzeiro é quinto e o Flamengo é sexto, os dois têm 12 pontos. Uma vaga na Libertadores, o Cruzeiro, você imaginava isso? Não, sim, tá ótimo, mas podia estar melhor, né? Pela evolução. Então ali podemos falar, foi um joguinho fora da curva e tal, porque realmente, eu concordo com o Pascoal assim, você pegar da onde surgiu,
Aí você está Mas dizendo que o São Paulo também pegou pegou o que feito Sim, mas nesse veja, Flamengo? um elenco São Paulo tem o maravilhoso. melhor elenco da América do tudo um Sul. bem. elenco maravilhoso. Tudo bem. Melhor Mas o elenco que da ele América do pegou Sul. pronto? O que ele pegou de jogo feito ali para aproveitar desse Flamengo? Não, ele não pegou nada, mas também não criou nada. Ele não botou 3 zagueiros, ou não? Vamos falar, né, gente? Os caras ficam com meia palavra. O que ele pegou? Pegou um time bagunçado? Pegou um time bagunçado. O que ele fez? Melhorou contra o Fluminense. E depois? Qual foi o jogo que o Flamengo deu alento para a torcida? Eu vejo, não vou dizer todos, porque não dá para ver todos. Quase todos os jogos do Flamengo. Fala de Djalminha. Desculpa que o Djalminha levantou a mão lá. Não, eu vou fazer, eu até vou fazer essa pergunta para ele. Sou eu que não vejo evolução no Flamengo, Djalma? Ou você me acompanha nessa? Ô, Pascoal, eu acompanho completamente. E mais, tem que lembrar uma coisa, né? Não vamos comparar o elenco do Flamengo com o elenco do Cruzeiro, né? Tudo bem, o Pepa pode ter pego ali o time desarrumado, como o São Paulo também pegou, o Flamengo não estava jogando bem, mas o elenco do Flamengo, você tem muitas condições de mexer, de explorar, de mudar, em todos os aspectos. Você quer 2 pontas ofensivos? Tem. Você quer 2 atacantes? Tem. Você quer... Falta ali, de repente, um meia que eu digo para suprir. Para suprir, porque tem tudo. O Flamengo tem tudo em todas as posições. Eu acho que hoje o que o Flamengo é carente, que eu não vejo que está uma posição, ninguém rendendo bem, na lateral direita. Ninguém rendendo bem. Mas tem jogadores para isso. O Pepa não tem essa fartura. Então, assim, se for fazer uma comparação de trabalho, na minha opinião, o do Pepa é muito melhor nesse início do que o do São Paulo. Eu espero que o meu cunhado Zé Flávio não esteja vendo o programa lá. Vai ligar, vai mandar mensagem para você. Ele é cruzeiro doente e também assíduo aqui Beijo, com a Zé. gente. Tomara, Zé, sexta-feira, tomara que você esteja descansando na fazenda, mas o Flamengo é favorito, viu, Zé? E aí Mesmo sem o Arrascaeta. Então, aí eu vou mudar, na minha opinião, os números do Djalma da seguinte forma. Com o Arrascaeta, 70-30. Sem Arrascaeta, 60-40. Mas continua sendo favorito. Desculpa, Zé. Não sei, acho que é difícil. O Cruzeiro que jogou contra o Cuiabá. Chutou mais, chutou menos. Não. Deixou o Cuiabá finalizar 15 vezes, o Cruzeiro 15. Foi tudo muito igual. Um pouco mais aqui no gol e tal. Então, me deixou decepcionado e frustrado com essa evolução que vinha tendo o Cruzeiro. E agora vai sair para jogar o Flamengo, para pegar logo o Flamengo, que não vem bem. Não vem bem, mas ali tem elenco, gente. Uma hora o cara acerta, mesmo fazendo erradas as escalações. Tem tanta qualidade técnica. Material humano, com certeza, não tem a menor condição A gente de chegou à comparar. seguinte conclusão: mesmo errando, ele vai acertar. Ele vai acertar. Aí é bom, hein? Não, quem faz isso é o Palmeiras com o Abel, que dificilmente erra, mas se errar ainda dá certo e no mínimo empata. O Flamengo Vai ter não. Palmeiras e Galo aqui hoje também. Vai ter, mas acho que o jogo em casa do Flamengo é a hora de dar uma virada nisso, esquecer o jogo lá fora e ganhar desse Cruzeiro. Se o Cruzeiro for lá e, enfim, ganhar, empatar, eu acho que vai ser uma maravilha, mas não é o que eu acredito. Então põe 70-30 com a Arrascaeta e 60-40 sem a Arrascaeta para esse jogo. Pascoalzinho, como é que fica o seu percentual aí? Sem os meias, taco a taco. Taco a 50-50, igual o Djalma. Sem os meias, taco a taco. Vão jogar lá dentro do campo, vão resolver. Agora, se os dois jogarem ou se um jogar, aí já muda o panorama. Aí já é 60-40 para o Flamengo. Porque esses caras são capazes de definir uma jogada, são capazes de definir o jogo. Aí eu já penso dessa forma. E eu concordo com o Djalma. Se o treinador do Flamengo pensar em qualquer vertente do futebol, 3 zagueiros, 2 alas, 2 pontas, 2 centroavantes, 3 volantes, 2 meios, o que ele pensar, o Flamengo tem. Sim. E o Flamengo ainda está trazendo, mas aí o Luiz Araújo, que é muito bom. Aparentemente só não tem meia para armar jogo se não tiver o Arrascaeta. Se trouxer o De La Cruz, arruma tudo. Aí o De La Cruz é esse jogador. Sim. Você vai falar assim, mas o De La Cruz vai ser reserva? Aí São Paulo responde. Porque para mim o De La Cruz joga. Para mim, se o Flamengo contratar o De La Cruz, ele joga. Não Pode vai jogar contratar junto um jogador. com o Arrascaeta?
Não vai contratar um jogador como o De La Cruz? O De La Cruz botou a Arrascaeta no banco na seleção do Uruguai, não conta nada pra ninguém. Então, ele e o Valverde, né? Ou o Valverde ou ele. Se jogar o Valverde de um lado, ele vai pro banco. Se jogar o De La Cruz, entendeu? Sim. Deu pra entender? Deu. Por isso que o treinador lá do Uruguai também teve Ou seja, o Flamengo tem tudo para todas as posições. Menos pra meia. Mas tem dinheiro para contratar, para repor o Tem. que está faltando. Também tem isso que os outros não têm. Vamos ver se esse De La Cruz vem ou não vem. Então é isso daí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo, que vai jogar amanhã contra o Cruzeiro, e as mudanças na escalação. E tá aí o Pascoal falando sobre o De La Cruz. E se ele chegar, será que o Arrascaeta vai pro banco? Vamos ver o que vai acontecer. Deixa o like e arrisque o placar. Deixe seu palpite nos comentários dessa partida entre Flamengo e Cruzeiro. A gente se vê no próximo vídeo.